Olá, estimados alunos e queridos espectadores do programa Prova Final, uma parceria firmada entre a TV Justiça e a Rede de Ensino LFG. Tudo bem com vocês? O meu nome é Emerson Malheiro. Eu sou advogado, doutorando e mestre em Direito e professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na Rede de Ensino LFG. Para aqueles que ainda não conhecem o programa Prova Final, saibam que ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos encontrar o tema do dia: Organização das Nações Unidas. Vou falar para vocês acerca do surgimento dessa importante organização internacional e intergovernamental nas relações exteriores, bem como aspectos de sua evolução histórica e também sua estrutura organizacional. No segundo bloco, meus amigos, vamos encontrar o Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Esse é o instante do programa em que poderemos aprofundar o assunto delineadamente. Por fim, no terceiro e último bloco, vamos encontrar o X da questão. Perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. Muito bem, meus amigos, vamos agora ao tema do dia. Nesse primeiro bloco, meus amigos, vamos ao tema do dia: Organização das Nações Unidas. É importante que conheçamos o seu surgimento, bem como sua evolução histórica e também a sua estrutura organizacional. Posso lhes dizer que, precedentemente à existência da Organização das Nações Unidas, foi criada logo após a Primeira Grande Guerra Mundial, pelo Tratado de Versalhes, a chamada Liga das Nações, que também foi conhecida como Sociedade das Nações. Foi uma importante organização internacional e intergovernamental criada para evitar a conflagração de uma Segunda Grande Guerra Mundial. Como todos nós sabemos, a Primeira Grande Guerra Mundial trouxe mais de 5 milhões de mortos. Entre 1914 e 1918, inúmeros direitos humanos foram desrespeitados. Sentiu-se a necessidade de criação de uma organização internacional capaz de promover o pacifismo. No entanto, a Sociedade das Nações não foi feliz em cumprir o seu objeto. Em verdade, o Tratado de Versalhes acabou por trazer consequências nefastas para a Alemanha. Afinal, tendo perdido a Primeira Grande Guerra Mundial, ela fora obrigada a ressarcir todos os estados vencedores daquela guerra global. Isso fez surgir no seu direito interno o ultranacionalismo, em que despontou um líder chamado Adolf Hitler. Hitler acabou por intentar um golpe de Estado contra a Alemanha e, não tendo logrado êxito, foi preso, julgado e condenado a uma pena de 5 anos, tendo cumprido apenas 9 meses, período em que escreveu a obra que lhe trouxe enorme popularidade, Mein Kampf, Minha Luta. Para que vocês tenham uma ideia, Hitler ganhou tamanha popularidade que alçou o posto de chanceler no início da década de 30. E 3 anos depois desse início, morreu o presidente alemão Paul von Hindenburg. Hitler, então, tornou-se o grande líder da Alemanha, reestruturando os exércitos, reequipando-os e daí, para a invasão da Polônia, em 1º de setembro de 1939, foi apenas um pequeno passo. Com o início da Segunda Grande Guerra Mundial, posso lhes dizer claramente que a violação dos direitos humanos
alçou proporções nunca antes vistas. Afinal, foram mais de 35 milhões de mortos. Com o fim dessa conflagração global, em 2 de setembro de 1945, com a capitulação do Japão a bordo do encouraçado Missouri, na Baía de Tóquio, os estados sentiram a necessidade de criação de uma organização internacional intergovernamental que os representasse e promovesse ativamente o pacifismo. É importante salientar, no entanto, que apesar dessa ideia aparecer de uma forma tão incrível, ainda existia a Sociedade das Nações ou Liga das Nações. Mesmo sabendo que suas atividades não se encontravam em consonância com os principais aspectos globais, ela foi deixar de existir apenas em 1946. Em 1945, pouco tempo antes, foi criada a Organização das Nações Unidas, o que significa dizer que por um período aproximado de 6 meses, as duas organizações internacionais intergovernamentais conviveram no cenário das relações exteriores. A Organização das Nações Unidas foi criada pela Carta de São Francisco. 51 estados elaboraram o diploma internacional, consignando uma série de regras para essa organização que é considerada a mais conhecida do globo terrestre. A Organização das Nações Unidas tem como principal objetivo promover o pacifismo, mas também cuida de auxiliar estados em seu desenvolvimento, mesmo porque, realizando uma conduta dessa natureza, evita conflitos. Destaco para vocês também que a Organização das Nações Unidas traz base, fundamento, para a aplicação de sanções internacionais, quando do descumprimento de um tratado. Isso significa dizer que podem ser aplicados mecanismos coercitivos de solução de controvérsias, como, por exemplo, as represálias, a retorção, a ruptura das relações diplomáticas ou até mesmo a expulsão dessa organização, se a violação às normas internacionais se mostrar patente e inequívoca. Para realizar as suas funções, no entanto, é importante destacar que a ONU possui uma estrutura organizacional importante. Inicialmente, destaco para vocês que a ONU é formada pela Assembleia Geral. A Assembleia Geral, meus amigos, é o órgão mais importante da ONU, porque é um órgão composto pelos 193 estados integrantes. Destaco para vocês que cada um dos estados possui direito de voto na Assembleia Geral. E cada estado pode ter até 5 representantes. Esse é um destaque relevante, afinal, o Estado deve efetivamente se fazer representar e, com isso, todos eles vão se decidir sobre assuntos importantes para todo o globo terrestre. A Assembleia Geral da ONU não é um órgão permanente, mas se reúne uma vez por ano, no mês de setembro. Mas, apesar de existir esse encontro ordinário, que pode excepcionalmente ser adiado, nada impede que uma reunião extraordinária ocorra se tornar necessário em face de eventual urgência. De qualquer maneira, preciso dizer para vocês que a Assembleia Geral da ONU promove decisões, e essas decisões vão ser seguidas pelos estados, apesar da inexistência de um caráter vinculativo. Na sequência, meus amigos, afirmo para vocês
que a Organização das Nações Unidas possui um secretariado. Cuida-se de um órgão executivo e administrativo da Organização das Nações Unidas. É no secretariado que vamos encontrar a presença do secretário-geral, hoje Ban Ki-moon, da Coreia do Sul. O secretário-geral é eleito pela Assembleia Geral para um mandato de 5 anos, podendo ser reconduzido por apenas uma vez mais. De qualquer forma, destaco para vocês que ele é a pessoa mais relevante dessa organização internacional e intergovernamental, celebrando tratados em nome dos Estados. É óbvio que se mostra necessário uma discussão prévia acerca do conteúdo de um eventual tratado internacional para que se possa falar em sua assinatura, bem como o vínculo de todos os seus componentes. Além disso, o secretariado possui outros integrantes, como, por exemplo, o secretário-geral adjunto e outras pessoas que exercem funções administrativas. De qualquer maneira, é relevante salientar que no secretariado da Organização das Nações Unidas podem ser registrados tratados internacionais. Essa informação não pode ser esquecida por um motivo bastante simples. De acordo com o artigo 102 da Carta de São Francisco, também conhecida como Carta da ONU, o depósito no secretariado traz a possibilidade do Estado provocar a Organização das Nações Unidas na hipótese de descumprimento de suas cláusulas. Além desse órgão administrativo e executivo, a Organização das Nações Unidas também possui conselhos. São órgãos especializados que pertencem à própria ONU. Falo isso porque a ONU também possui alguns órgãos especializados autônomos, como, por exemplo, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial da Saúde, OMS, dentre tantos outros. Mas esses órgãos internos, como lhes disse, pertencem à Organização das Nações Unidas. Conselhos especializados em determinados assuntos. O primeiro conselho que quero trazer para vocês é o de Desenvolvimento Econômico e Social, que tem por objetivo auxiliar os Estados para que eles evoluam e alcancem efetivamente um desempenho em consonância com a convivência com outros sujeitos de direito internacional público. No Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, foi criado, em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, importante diploma conexo a interesses fundamentais. Além do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, a Organização das Nações Unidas também possui um Conselho de Direitos Humanos. Nesse aspecto, destaco para vocês que se cuida de um órgão bastante recente. Foi criado em 2006. Isso porque antes havia apenas uma comissão, que não possui tantas funções e atribuições que o Conselho de Direitos Humanos. Nos parece óbvio que as suas funções circundam efetivamente na tutela de interesses fundamentais. O Conselho de Direitos Humanos pode, inclusive, atuar no território de um Estado no caso de transgressão de regras inerentes a tais interesses fundamentais. Verificamos o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e o Conselho de Direitos Humanos. É impossível, meus amigos, esquecermos do Conselho de Tutela. O Conselho de Tutela, meus amigos, não está mais atuando no cenário da Organização das Nações Unidas. Isso
porque ele foi criado para a proteção de determinados estados com o objetivo de que eles alcancem a independência. Em 1994, o último estado sob tutela da ONU, Palau, alcançou a independência e, desse modo, o órgão, o Conselho, perdeu o seu objeto. Nada impede, no entanto, que de forma efetiva a Carta das Nações Unidas seja reformada, alterada, para trazer novas atribuições ao Conselho de Tutela. Posso lhes dizer que não encerramos ainda a estrutura organizacional da ONU, porque ela também possui o conhecido Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas possui 15 componentes. 10 são membros rotativos, que são eleitos para um mandato de 2 anos. 5 integrantes, no entanto, são permanentes e possuem prerrogativas especiais, não apenas o direito de voto, mas também o direito de veto. Os 5 integrantes permanentes do Conselho de Segurança da ONU são China, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido e França. A prerrogativa desses estados nos faz pensar se em verdade não temos efetivamente uma diferença entre os estados. Afinal, todos os demais não possuem tais direitos. Em verdade, afirmo para vocês que tais prerrogativas são provenientes da liderança desses estados na Segunda Grande Guerra Mundial. Meus amigos, posso lhes dizer que esse poder, essa prerrogativa de veto, traz efetivamente uma configuração demasiada importante para esses estados. Isso ocorre por uma razão bastante simples. Se qualquer dos integrantes permanentes do Conselho de Segurança vetarem a aplicação de uma medida, ela não deverá ser empregada. É claro que toda medida a ser considerada pelo Conselho de Segurança é colocada sob votação. Com 9 votos favoráveis, a medida deverá ser implementada, salvo, como destaquei para vocês, se existir o veto de qualquer dos integrantes permanentes. Nessa mesma toada, verifica-se que o Conselho de Segurança da ONU vai promover a manutenção da paz no cenário das relações exteriores. Pode, inclusive, atuar aplicando sanções, se isso se mostrar necessário. Tais medidas são características de um sistema internacional, em que não existe uma autoridade superior, a qual todos os estados deverão se reportar. Em verdade, meus amigos, como sabemos, sempre que houver um tratado internacional, mostra-se essencial a manifestação do consentimento, para que o Estado possa se submeter às suas regras. Não é diferente, portanto, o que acontece na Carta das Nações Unidas ou Carta de São Francisco. Falo isso porque cada um dos Estados integrantes assinou efetivamente a Carta da ONU e ratificou-a em seu direito interno. Nesse aspecto, destaco para vocês que existem 193 estados efetivos. O último a integrar a Organização das Nações Unidas foi o Sudão do Sul, que promoveu a independência do Sudão em 2011. No entanto, meus amigos, a Organização das Nações Unidas não possui apenas integrantes efetivos, mas também possui membros observadores, como, por exemplo,
posso citar para vocês a Santa Sé, o Estado da Cidade do Vaticano, que apesar de se utilizar da denominação Estado, não é um deles, em face de suas específicas características. Como vocês sabem, para que um Estado possa atuar como tal no direito internacional, é fundamental que os elementos objetivos e subjetivo estejam presentes. Apenas lembrando vocês, meus amigos, os elementos objetivos são território bem definido, povo e governo soberano. E o elemento subjetivo é a recognição, ou seja, o reconhecimento de sua existência pelos demais estados. Informo isso para vocês, ou melhor, lembro acerca desses elementos por uma razão simples. Existem alguns sujeitos de direito internacional que não integram a Organização das Nações Unidas, pois não se encontram na condição de Estado. Ou ainda, não houve o reconhecimento pleno nas relações exteriores. É importante destacar, no entanto, que esse reconhecimento pleno não significa dizer que todos os integrantes da ONU devem reconhecer um Estado para que ele seja considerado como tal. Basta a existência dos elementos objetivos. No entanto, a ausência de reconhecimento impossibilita àquele território bem definido, com um povo e um governo soberano, de se relacionar no direito internacional. Assim, por exemplo, a Saara Ocidental não é considerada um Estado. Afirma-se que falta a ela a condição, a característica, o elemento do território bem definido. O mesmo acontece, meus amigos, com a Palestina, que além da ausência de território bem definido, também não possui, segundo maciça doutrina, um governo soberano. No entanto, posso lhes dizer, de forma categórica e de maneira a não deixar margem a nenhuma dúvida, que nada disso impede uma atuação efetiva da Organização das Nações Unidas no cenário das relações exteriores. Espero, meus amigos, que as informações que trouxe para vocês sobre a Organização das Nações Unidas tenham sido muito importantes para o seu entendimento acerca do assunto. Desse modo, podemos dar um próximo passo e ingressar no próximo bloco com o Pergunte ao Professor. Vamos lá, vamos ver. Vamos agora, meus amigos, ao segundo bloco. Pergunte ao Professor. É o instante do programa em que poderemos aprofundar o tema tratado. Vamos ouvir a nossa primeira pergunta. Acompanhemos. Bom dia, professor. Que medidas podem ser aplicadas pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para evitar a conflagração de um conflito? O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas poderá atuar de forma efetiva para evitar a conflagração de um conflito no cenário internacional. Nada impede que, quando esse conflito estiver próximo de seu acontecimento, o Conselho de Segurança venha a interferir. Com isso, pode ativamente evitar uma guerra. Nesse sentido, meus amigos, posso dizer para vocês que, não raro, sanções econômicas podem evitar a conflagração de um combate. Mas não apenas isso. Além das sanções econômicas, excepcionalissimamente, o Conselho de Segurança poderá atuar no próprio território do Estado contendente. Quando isso acontece, meus amigos, de forma categórica, o confronto, a cisânia, a contenda no cenário das relações exteriores não ocorre. No entanto,
Se a atuação do Conselho de Segurança da ONU não lograr êxito, nada impede que, após o início do conflito, possam também ser aplicadas outras sanções aos estados contendores. Lembro vocês, é claro, que tais sanções são, na verdade, mecanismos coercitivos de solução de controvérsias. Mostram-se tão relevantes que verdadeiramente trazem fim a um combate no cenário das relações exteriores. Nesse aspecto, um mecanismo bastante interessante a ser utilizado leva em consideração a própria expulsão da Organização das Nações Unidas. Nada impede que um Estado que tenha violado normas internacionais seja convidado a se retirar da ONU. Destaco, no entanto, que isso ainda não aconteceu no direito internacional. O máximo que conseguimos enxergar foi a suspensão da Líbia do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Isso ocorreu, como todos nós sabemos, porque Muammar Gaddafi, atuando na liderança, seu filho e seus demais assessores promoveram uma violenta transgressão de interesses fundamentais. No entanto, como todos nós sabemos, Muammar Gaddafi já se encontra morto, o que significa dizer que há um governo de reestruturação daquele Estado, com respeito aos direitos humanos. Assim, a Líbia já reingressou no Conselho dessa importante organização internacional e intergovernamental. Mas vejam, meus amigos, isso significa dizer claramente que a aplicação de sanções internacionais muitas vezes trazem êxito no cumprimento das normas internacionais. Vamos agora, meus amigos, à nossa segunda pergunta. Professor, como é que se procede o financiamento da ONU, ou seja, da Organização das Nações Unidas? Essa sua questão é muito importante e bastante interessante, pois vou abordar um assunto que não trouxe durante o primeiro bloco. O financiamento da Organização das Nações Unidas se procede pelos próprios Estados integrantes, levando em consideração a sua capacidade contributiva. Ora, Malheiro, mas o que isso significa? Significa dizer que cada Estado acaba por contribuir com a estrutura administrativa e funcional da ONU de acordo com o seu produto interno bruto. O Brasil, por exemplo, é um dos 10 maiores integrantes da Organização das Nações Unidas em contribuição. É claro que, nesse sentido, torna-se despiciendo mencionar que o Estado que traz a maior contribuição para a Organização das Nações Unidas são os Estados Unidos da América. Mesmo porque a sede da ONU se encontra em Nova York, naquele território. Alguns podem efetivamente questionar essa estrutura de financiamento da Organização das Nações Unidas, no seguinte sentido: será que eventualmente não seria possível encontrar uma melhor forma e assim não haveria uma influência da ONU com os estados que procedessem maiores contribuições? Vou afirmar para vocês que essa forma de manutenção da Organização das Nações Unidas se mostra eficaz. No entanto, todos nós sabemos que a ONU vem perdendo força no cenário das relações exteriores. Isso acontece porque muitas vezes essa importante organização internacional e intergovernamental encontra dificuldades para a solução dos cada vez mais complexos combates internacionais. Os conflitos vêm crescendo enormemente.
E, com isso, o Estado que se encontra em dificuldade pode até parar de contribuir. Muitas vezes, a motivação é até outra. O Estado pode se encontrar com dificuldades estruturais. E temos aí mais um motivo para que ele cesse a sua contribuição. Afinal, se é um papel da ONU promover o desenvolvimento dos Estados, aquele que encontra dificuldades na sua evolução não pode ser obrigado a contribuir com a Organização das Nações Unidas. No entanto, meus amigos, essa se mostra a forma mais honesta de atuação dessa importante organização internacional e intergovernamental no cenário das relações exteriores. Mesmo porque uma outra ideia sugerida pela doutrina leva em consideração o financiamento pelos integrantes de determinados conselhos da própria ONU. No entanto, aí sim, talvez encontrássemos problemas, pois toda vez que a ONU, em sua Assembleia Geral, decidisse em favor desses estados, poderia existir a suspeição de que ela se deu em face da contribuição dos integrantes de determinados conselhos. Muito bem, meus amigos. Espero que a resposta a essa pergunta tenha sido útil. Vamos à nossa terceira questão. Professor, como surgem as resoluções da ONU? Elas têm caráter obrigatório? As resoluções da Organização das Nações Unidas surgem a partir das decisões que foram tomadas pela Assembleia Geral. É isso mesmo, meus amigos? As decisões que foram objeto de deliberação pela Assembleia Geral da ONU são denominadas resoluções. No entanto, elas não possuem caráter vinculatório. Meus amigos, nenhum Estado se mostra obrigado a obedecer a uma resolução da Organização das Nações Unidas. No entanto, posso lhes dizer claramente que uma resolução possui um forte efeito moral. Mas, por que, Malheiro, não podemos falar efetivamente que uma resolução da Organização das Nações Unidas é capaz de vincular um Estado? Por um motivo simples. Não vincula porque uma resolução da ONU é apenas e tão somente uma recomendação. E uma recomendação mostra-se completamente diversa de um tratado internacional. Como sabemos, e já vimos em outra aula nossa, o tratado, uma vez violado, traz consigo a possibilidade de aplicação de sanções internacionais. Isso não acontece com uma recomendação. A recomendação, se tiver suas cláusulas transgredidas, não traz como efeito a aplicação de sanções internacionais. Um ótimo exemplo que posso trazer para vocês envolve a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. Cuida-se da resolução número 217 da Organização das Nações Unidas. Esse diploma, composto de 30 artigos e que contempla as 3 dimensões de direitos humanos, liberdades públicas, direitos econômicos e sociais e os direitos de solidariedade ou fraternidade, se tiver suas normas violadas, não haverá aplicação de sanções internacionais. Mais recentemente, acompanhamos uma importante resolução da Organização das Nações Unidas que não foi seguida, envolvendo os Estados Unidos da América. Em verdade, como sabemos, houve uma proibição consignada pela Organização das Nações Unidas do ingresso dos Estados Unidos em território iraquiano. No entanto, como também sabemos, os Estados Unidos invadiram o Iraque
e, infelizmente, não foi possível a aplicação de sanções internacionais. Vamos lá, meus amigos. Conto com a participação de vocês para a quarta pergunta. Professor, a Organização das Nações Unidas possui membros observadores? Muito bem, meus amigos. Posso lhes dizer que sim, a Organização das Nações Unidas também possui integrantes observadores. Eles adquirem essa característica por uma razão que deve ser explicada. Não se configuram como estados. No entanto, são sujeitos de direito internacional. Esses sujeitos, meus amigos, são a Santa Sé e a Autoridade Palestina como dois ótimos exemplos. Destaco para vocês, no entanto, que a Suíça, em face da sua característica de imparcialidade, também foi um membro observador até 2002. Hoje, já integra a condição de membro efetivo. Também poderão ser observadores organismos internacionais, que não se mostram, é claro, com a condição de estados. Nada impede também que organizações não governamentais no cenário das relações exteriores integrem essa condição. Cito aqui como um ótimo exemplo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Essa organização não governamental no cenário das relações exteriores possui uma característica bastante específica, porque já for autorizada por acordos no cenário das relações exteriores a celebrar tratados internacionais. Destaque-se, é a única organização não governamental que pode realizar tal conduta no direito internacional. Todas as demais ONGs não poderão fazê-lo. Como vocês podem acompanhar, o integrante observador não tem direito nem de voto, tampouco de veto. Apenas os 5 integrantes do Conselho Permanente de Segurança da ONU detêm essa prerrogativa de veto. O membro observador pode apenas acompanhar a tomada de decisões no âmbito da Organização das Nações Unidas. É certo que a presença de seus representantes, ainda que como observadores, pode contribuir efetivamente na tomada de determinadas decisões. No entanto, o próprio sujeito de direito internacional não poderá atuar em consonância com os demais integrantes para manifestar o seu consentimento na adoção ou não de determinada medida. Isso só se mostra possível aos Estados, que, como já lhes informei anteriormente, para assim serem considerados no direito internacional, devem possuir elementos objetivos e elemento subjetivo. Também temos, meus amigos, no cenário das relações exteriores, outros sujeitos, mas que não têm a capacidade de integrar a ONU sequer como observadores. Temos, como exemplo, pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito interno. Não atuam efetivamente no cenário da Organização das Nações Unidas, apesar de apresentarem a condição de sujeitos de direito internacional público. Você também pode enviar a sua pergunta para o Prova Final. Anote, é só enviar uma mensagem para provafinal@aesapar.com. Vamos agora, meus amigos, para a quinta e última pergunta. Professor, o que são organismos autônomos especializados da ONU? Organismos autônomos especializados da ONU são verdadeiros órgãos que não integram a própria estrutura da Organização das Nações Unidas. Trago como exemplo para vocês a Organização Internacional do Trabalho. Cuida-se de organização internacional e intergovernamental
completamente independente da Organização das Nações Unidas. As suas atribuições são próprias e levam em consideração características que lhes são inerentes. Também devemos considerar, nesse mesmo aspecto, a Organização Mundial da Saúde, que efetivamente é um órgão autônomo especializado. Ter autonomia significa dizer que a organização internacional pode atuar no cenário das relações exteriores de acordo com normas próprias. Possui esse órgão autônomo a faculdade de criar as regras às quais vai se submeter. Ademais, o organismo autônomo, para atuar no direito internacional, deve exclusivamente obedecer às normas internacionais. Assim, se não houver a violação das principais regras do direito internacional, ela pode atuar independentemente da atuação da Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas pode até efetivamente contribuir com seus órgãos autônomos. Um ótimo exemplo é o Fundo Monetário Internacional. Como vocês sabem, o Fundo Monetário Internacional atua no auxílio ao desenvolvimento estrutural dos Estados. É claro que também preciso lembrar que o FMI, apesar dessa condição, jamais financiará projetos, o que é um papel do BIRD, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, que também se mostra na condição de órgão autônomo em relação à Organização das Nações Unidas. Respondidas as perguntas, meus amigos, podemos prosseguir para o terceiro e último bloco. Cuida-se do X da questão, em que perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. Nesse momento, então, poderemos verificar quais são as exigências dos examinadores nos principais concursos públicos do país. Vamos lá, meus amigos, não saiam daí. Acompanhemos agora o X da questão. Agora, no terceiro bloco, meus amigos, vamos ao X da questão, examinando as principais questões de concursos públicos sobre o tema que cuidamos. Vamos agora à primeira pergunta. Vamos ver. Diplomata, Instituto Rio Branco, CESP 2009. A Organização das Nações Unidas, ONU, celebrou em 2008 os 60 anos de suas operações de manutenção de paz, que tiveram início em 1948, com o envio de observadores militares para a Palestina. Visto que a expressão manutenção da paz não é encontrada na Carta das Nações Unidas, Dag Hammarskjöld, o segundo secretário-geral da ONU, sugeriu que essas operações pertenceriam ao capítulo 6,5 da Carta. Com relação à ONU, a seus órgãos e operações de paz, assinale a opção correta. Alternativa A. Desde sua criação, em 1945, o Conselho de Segurança da ONU é composto por 5 membros permanentes e 10 não permanentes. Alternativa B. Devido à ausência de previsão expressa no texto da Carta da ONU, o Brasil tem por princípio não participar de operações de paz da ONU ou de só fazê-lo com autorização do Congresso Nacional. Alternativa C. As operações de manutenção de paz, desde sua origem até os dias de hoje, podem ser empregadas apenas em situações de conflito entre Estados, não sendo autorizada sua adoção
pelo Conselho de Segurança para situações de conflitos internos ou guerras civis, o que seria considerado ação intervencionista. Alternativa D. Devido ao uso recorrente do direito de veto por algum de seus membros, o Conselho de Segurança, com base no capítulo 7 da Carta da ONU, ação relativa a ameaças à paz, ruptura da paz e atos de agressão, jamais autorizou o emprego de força militar contra um país em nome da segurança coletiva. Alternativa E. Consenso das partes, imparcialidade e proibição do uso da força, a não ser em legítima defesa e em defesa do mandato, são os 3 princípios básicos das operações de manutenção de paz da Organização das Nações Unidas. A partir desse instante, meus amigos, vamos então examinar alternativa por alternativa dessa questão. Vamos à alternativa A. Desde sua criação, em 1945, o Conselho de Segurança da ONU é composto por 5 membros permanentes e 10 não permanentes. Meus amigos, houve uma evolução na história de tal conselho. Desse modo, nem sempre ele tem o número de componentes indicado pela alternativa. Portanto, a alternativa A não deve ser assinalada. Vamos verificar agora a alternativa B. Devido à ausência de previsão expressa no texto da Carta da ONU, o Brasil tem por princípio não participar de operações de paz da ONU ou de só fazê-lo com autorização do Congresso Nacional. Meus amigos, a alternativa B se mostra falaciosa, porque o Brasil efetivamente atua em operações de paz da Organização das Nações Unidas. Um ótimo exemplo que posso mencionar para vocês leva em consideração a atuação do Brasil no Haiti. Portanto, essa alternativa deve ser afastada e não pode ser assinalada. Vamos verificar a alternativa C. As operações de manutenção de paz, desde sua origem até os dias de hoje, podem ser empregadas apenas em situações de conflito entre Estados, não sendo autorizada a sua adoção pelo Conselho de Segurança para situações de conflitos internos ou guerras civis, o que seria considerada ação intervencionista. Mais uma vez, estamos diante de uma alternativa falaciosa. Isso porque, não raro, guerras civis, apesar de possuírem caráter interno, podem ter reflexos nas relações exteriores. E, nesse caso, uma atuação da ONU deve ser efetiva. Assim sendo, não assinalem essa alternativa, pois ela está errada. Vamos verificar agora a alternativa D. Devido ao uso recorrente do direito de veto por algum de seus membros, o Conselho de Segurança, com base no capítulo 7 da Carta da ONU, ação relativa a ameaças à paz, ruptura da paz e atos de agressão, jamais autorizou o emprego de força militar contra um país em nome da segurança coletiva. Meus amigos, a ONU já atuou no cenário das relações exteriores, autorizando tal conduta, em virtude da segurança coletiva. Portanto, a alternativa D também está errada e não deve ser assinalada. Vamos verificar a última alternativa, E. Consenso das partes, imparcialidade e proibição do uso da força, a não ser em legítima defesa e em defesa do mandato, são os 3 princípios básicos das operações de manutenção de paz da Organização das Nações Unidas. A alternativa E, de Emerson, se mostra como certa resposta. Isso porque tais princípios são basilares para a manutenção da paz nas relações exteriores. Portanto, a alternativa E se mostra como certa resposta.
Vamos agora à nossa segunda pergunta. Vamos ver. Juiz de Direito. 178º Concurso da Magistratura São Paulo. VUNESP, 2006. Assinale a alternativa correta. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas tem 5 membros permanentes com direito a veto. Alternativa A: Estados Unidos da América, França, União Soviética, Grã-Bretanha e Canadá. Alternativa B: Estados Unidos da América, Alemanha, China, Grã-Bretanha e Rússia. Alternativa C: Estados Unidos da América, França, Rússia, Grã-Bretanha e Canadá. Alternativa D: Estados Unidos da América, França, China, Rússia e Grã-Bretanha. Vamos agora então, mais uma vez, meus amigos, examinar alternativa por alternativa. Assim, poderemos verificar onde se encontra o equívoco. Vamos à alternativa A. Estados Unidos da América, França, União Soviética, Grã-Bretanha e Canadá. Como todos sabemos, a União Soviética não se mostra mais como um Estado nas relações exteriores, tendo sido substituída pela Federação Russa. Ademais, o Canadá não integra o Conselho Permanente de Segurança da ONU. Vamos verificar a alternativa B. Estados Unidos da América, Alemanha, China, Grã-Bretanha e Rússia. O Conselho Permanente de Segurança da ONU é integrado pelos membros vencedores da Segunda Grande Guerra Mundial. E a Alemanha foi perdedora, não integrando o Conselho Permanente. A alternativa B também está errada. Vamos à alternativa C. Estados Unidos da América, França, Rússia, Grã-Bretanha e Canadá. O grande equívoco aqui, meus amigos, é a presença do Canadá, que não integra o Conselho Permanente de Segurança da ONU. Vamos à última alternativa, D. Estados Unidos da América, França, China, Rússia e Grã-Bretanha. São esses os 5 integrantes permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Assim sendo, a alternativa D se mostra como certa resposta. Meus amigos, espero que o programa de hoje tenha sido muito útil para o seu entendimento sobre o assunto. Desejo a cada um de vocês muito sucesso. Envio-lhes um forte abraço. Contem sempre comigo.